acústica, que é a Brígida Bai, da Associação Portuguesa de Sinalização, e eu vou fazer a mudança. E o Vamos tema falar é... de tipologias de barreiras acústicas para o contra. Por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Obviamente que estamos falando de barreiras acústicas, não podemos deixar de falar no ruído e sobre a poluição sonora, que hoje em dia é a terceira principal causa de poluição do mundo, sendo que o ruído emitido pelo tráfego e pelo tráfego rodoviário surge como sendo uma das principais formas. Obviamente que este efeito do ruído o ruído tem efeitos na saúde humana negativos, efeitos esses que começam a ser significativos para exposições frequentes para níveis superiores a 65 decibéis, isto fonte da Organização Mundial de Saúde. O ruído emitido pelo tráfego rodoviário situa-se entre os valores de 65 e 70 decibéis, ou seja, acabamos por estar sempre sujeitos a níveis superiores aos recomendados. Para as grandes infraestruturas de transporte, existem, como para todas as outras situações, limites de exposição máxima, sendo que, quando próximo de uma grande infraestrutura de transporte, estamos dentro dos limites permitidos por lei no que o Regulamento Geral de Ruído permite para zonas mistas, ou seja, para indicadores de ruído diurnos temos valores de 65 decibéis e para indicador de ruído noturno 55. Chamo só a atenção que isto são para zonas existentes próximas de grandes infraestruturas de transportes. Estes valores dos 65, por exemplo, para indicador diurno, baixa para 90 quando estamos a falar em fase de projeto. Falando numa escala sonora e para que possamos situar-nos um pouco, tem esta figura onde apresenta a estrada com os seus parâmetros dos 65 e 90 decibéis, imediatamente seguida de um concerto de música rock que situa perto dos 100, e imediatamente antes um escritório que a figura ilustra como um escritório movimentado, que eu também considero que eventualmente ruidoso, porque 60 decibéis já é um valor acentuado. A lei, nomeadamente o Regulamento Geral de Ruído, prevê a adoção de medidas de redução, medidas essas que passam pela redução na fonte ou no meio de propagação. Maioritariamente estas medidas acontecem de duas formas, ou pela aplicação de pavimentos silenciosos, que já foi aqui até falado, pavimentos com inclusão de borracha, ou pela construção de dispositivos de redução de ruído, as barreiras acústicas. As barreiras acústicas surgem assim como uma medida de redução de ruído mais utilizada, por permitirem de uma forma eficaz proteger áreas localizadas que se encontram perto das vias. Têm como principais vantagens poderem ser construídas de forma estratégica em relação ao seu receptor e ao seu emissor, ocuparem um pouco espaço e terem um período de vida bastante longo. Uma figura que representa o que acontece a uma onda sonora na presença de uma barreira acústica. Ver se eu consigo aqui a tal. Mas não é, peço desculpa. Ok. A onda sonora sai da fonte e parte dela é refletida na barreira, voltando ao emissor. Outra parte serve uma trajetória direta, passando pela barreira e atingindo o receptor. Depois, espera-se que grande parte dessa energia seja absorvida pela barreira, no caso estamos a falar de barreiras acústicas absorventes, havendo ainda uma trajetória indireta e que poderá também atingir o receptor, que tem a ver com uma trajetória de difração que acontece quando a energia sonora toca nas extremidades da barreira, tanto nos seus topos como nas suas extremidades, fazendo com que haja esse efeito de difração
acabando depois o som por atingir o receptor de uma forma mais indireta. No desempenho das barreiras acústicas existem fatores determinantes para a sua eficácia: a distância entre o emissor, barreira e receptor, que na maioria dos casos, quanto menor for esta distância, maior é a eficácia da barreira; a altura e o comprimento, precisamente por causa do efeito de difração, quanto maior e mais extensa ela for, também mais eficiente será; a sua capacidade de absorção, que depende obviamente dos materiais que a constituem e no caso específico de barreiras absorventes; a forma da barreira e outros fatores como a manutenção e a conservação que poderá exigir, uma vez que é importante garantir a estaticidade acústica para manter a eficácia da barreira ao longo dos anos. Assim, hoje em dia aparecem no mercado barreiras acústicas de mais variados tipos de materiais, sendo que em Portugal e de uma maneira geral atualmente as barreiras de betão e metálicas, pelas suas características absorventes, são as mais utilizadas. Também as barreiras de painéis em acrílico, que são utilizadas mais de forma a criar janelas nas outras barreiras por permitirem a passagem de luz e a visualização, e porque são barreiras refletoras e não absorventes. O tipo de material de escolha para a barreira a aplicar maioritariamente passará pelo seu custo e pela redução sonora que se pretende para determinada área. Aqui um quadro onde se resume por tipologia de barreira as vantagens e as desvantagens das mesmas, chamando a atenção, se calhar comparativamente, as metálicas e as de betão, uma vez que acabam por ser as mais utilizadas, têm ambas boa capacidade de absorção, ocupam pouco espaço. As barreiras de painéis metálicos, devido às dimensões dos seus painéis, têm uma montagem mais facilitada e a própria manutenção. No entanto, por serem painéis metálicos, acabam por ter uma degradação ligeiramente superior às de betão, principalmente por causa da corrosão. As barreiras de betão têm boas capacidades de absorção. Atenção que as barreiras de betão são absorventes porque na sua superfície são normalmente aplicados materiais de características absorventes porosas, pode ser argila expandida, é um exemplo. Ocupam também muito espaço, são barreiras autoportantes devido à dimensão e peso dos seus painéis. Têm como desvantagem a montagem ser mais exigente relativamente aos meios necessários para a sua colocação e terem um limitado número de cores de acabamento comparativamente com as metálicas, em que é permitido uma vasta gama de cores. Aqui o slide está um bocadinho cortado, mas por baixo por baixo das barreiras acrílicas aparecem barreiras de revestimento vegetal, que acabam por ser barreiras absorventes e muito semelhantes às metálicas, mas que, e já vamos ver nas fotografias, permitem o revestimento com plantas trepadeiras. As barreiras acrílicas, só voltando um bocadinho atrás, relativamente às metálicas de betão e as de revestimento vegetal, têm as desvantagens que serão sempre as maiores desvantagens das barreiras acústicas, que é o facto de serem barreiras opacas que impedem a passagem de luz, têm impacto visual e obviamente não estão enquadradas com o meio ambiente. As barreiras acrílicas ou de painéis acrílicos são barreiras totalmente refletoras, não têm capacidade de absorção sonora. No entanto, como a sua grande vantagem, são barreiras que não obstruem o campo de visão, permitem a passagem de luz e a visualização da paisagem, tanto para quem está na estrada como quem vive ou passa por perto da barreira. Tem também uma desvantagem relativamente às barreiras metálicas e de betão, que é os painéis em acrílico normalmente terem custos mais avultados e também ser um material mais frágil. Aqui imagens de exemplos de barreiras acústicas acima metálicas, betão. Aqui acaba por ser uma barreira mista, em que são combinados painéis de acrílicos com
painéis metálicos absorventes e uma barreira acústica com revestimento vegetal. No fundo, é uma barreira absorvente, cuja superfície leva uma grelha metálica que permitirá que plantas trepadeiras cobram toda a superfície da barreira. Quanto ao seu desempenho, as barreiras acústicas podem ser avaliadas por características intrínsecas ou extrínsecas, sendo que para características intrínsecas recorrem-se a ensaios de laboratório ou de campo, onde são avaliados os valores da absorção, do isolamento, da reflexão e da difração da barreira. E para características extrínsecas, e como o nome indica, são analisados fatores externos em ensaios de campo, fatores esses que passam por o tipo de solo, a implantação da própria barreira, os cuidados que houve na construção ou obstáculos na sua envolvente, uma vez que também estes podem fazer de refletores relativamente à energia sonora e acabam por ser fatores externos às características da própria barreira. Existem também desempenhos não acústicos, que são regulados por duas normas, relativamente ao comportamento mecânico e à estabilidade da barreira e, obviamente, requisitos de segurança e de proteção ambiental. Cientes, na maior parte das vezes, de que as barreiras acústicas têm benefícios para a saúde, a sua colocação é normalmente apontada e nunca muito bem vista pela população e mesmo pelos utentes das vias, sendo apontado o impacto visual da perda de luz natural e a sensação de encarceramento e monotonia como as principais desvantagens. Ainda assim, eu peço só neste caso um efeito fotorrealístico. E para terminar, apesar destas desvantagens, as barreiras acústicas surgem como uma solução eficaz e duradoura para a redução do ruído do tráfego rodoviário, sendo as metálicas e as de betão as que apresentam melhores resultados, havendo mesmo ensaios em que ambas têm reduções na ordem dos 20 decibéis. Todas elas, com exceção das barreiras acrílicas, têm um impacto visual como principal desvantagem e, por isso mesmo, acho que é a opção começar a ser mais considerado a compatibilização das barreiras, fazendo ou construindo barreiras de revestimento vegetal, principalmente em zonas rurais. Muito obrigada pela vossa atenção. Uma questão telegráfica. Não havendo, se calhar nós agradecemos a sua apresentação. Eu uma nota das desvantagens das acrílicas, que é a colisão das aves. Sim, é verdade. Sim, normalmente são colados na sua construção, durante a construção, depois são aplicados os autocolantes para impedir que... E eu passo a moderação da mesa à minha colega, a Martins, para fazer os próximos.